Boa tarde a todos. Eu sou o professor Tiago Pardo, sou professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, aqui de São Carlos, que é uma das unidades da USP, e estou aqui para bater um papo com vocês interessados no nosso instituto, nos nossos cursos, na vida em São Carlos, no ambiente que espera vocês. Então, é com muita honra e muito prazer que eu vou receber para bater esse papo com a gente uma pessoa com uma trajetória muito especial, que eu acho que pode contar coisas muito legais para todos nós e ajudar aí quem está tomando a decisão de que vestibular prestar, para onde ir, que são decisões que a gente sabe que são difíceis, né? Então, eu convido para o nosso bate-papo a professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira. A professora Maria Cristina, ou como nós chamamos, a Cris, é professora titular do Departamento de Ciências de Computação, que é um dos departamentos do ICMC. Ela é graduada pela própria USP em bacharelado em Ciências de Computação e é professora da USP desde 1986. E desde 2018 ela atua como diretora do nosso instituto. Então é uma pessoa com um trajeto muito bonito na área. Então vocês podem ver que ela foi de aluna de graduação a diretora de uma unidade de ensino e pesquisa. E eu tenho certeza que ela tem coisas muito legais para compartilhar com a gente. Então, de antemão, eu já agradeço a nossa diretora, a professora Maria Cristina, por se disponibilizar a ter essa conversa com a gente, compartilhar suas impressões, suas ideias e seus conhecimentos sobre a área. Tá? A Cris, eu acho que já está com a gente, certo, Cris? Sim, Tiago, estou aqui. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. A gente agradece muito, Cris, a sua disponibilidade. Bom, Cris, eu vou te colocar algumas perguntas de âmbito mais pessoal, porque eu acho que é interessante a gente compartilhar algumas experiências com os nossos alunos, os futuros alunos da USP, e também coisas mais relacionadas ao ICMC, ao nosso instituto, ao local, à história dele. Uma coisa que muito aluno tem dúvida quando vai escolher uma universidade, uma cidade para estudar, é o que o espera, né? Como é o ambiente, o que ele vai encontrar. Então, eu espero que esse nosso bate-papo, nosso breve bate-papo, possa ajudar aí a esclarecer e a preparar melhor esses alunos. Então, Cris, para a gente começar, eu queria te pedir para contar rapidamente um pouquinho do seu percurso acadêmico. Como é que você escolheu o seu curso de graduação? Onde você fez pós-graduação? Você teve alguma dúvida na hora de escolher a sua área de atuação? Então, a palavra é sua. Certo, obrigada, Tiago. Então, como você mesmo estava contando, eu me formei no ICMC. Eu fiz graduação no ICMC de 82, eu prestei vestibular em 1981, e eu ingressei, então, no curso de bacharelado em Ciência da Computação em 1982, eu graduei em 85. Naquela época, o curso tinha duração de 4 anos, hoje são 5. E o que me motivou a escolher computação, eu não tive grandes dúvidas, quer dizer, claro que eu tive dúvidas em algum momento, mas eu lembro que eu acho que eu estava cursando, que naquela época era a 8ª série, e eu tinha uma professora de matemática que era muito boa, eu gostava muito dela, e eu era uma boa aluna da disciplina. Era uma boa aluna em geral, mas em particular era uma boa aluna em matemática. E foi ela que me chamou a atenção para a computação, que naquela época, vocês podem imaginar, né, era uma coisa bastante nova ainda no Brasil. Então, a partir daí, depois que ela me falou de computação, aquilo me interessou, me atraiu como uma possibilidade, e eu, de certa forma, já foquei por aí. Então, eu não tinha aquele dilema na véspera de vestibular de que eu vou preencher lá, né? Eu já tinha decidido um pouco antes. E tinha um contexto pessoal também, eu sou uma de 5 irmãs, nós éramos 5 irmãs, e em uma família modesta, e o que os meus pais diziam para mim e para as minhas irmãs era que eles nos encorajavam a fazer uma faculdade, fazer um curso superior, mas eles não teriam condições nem de pagar um curso e nem de sustentar uma ou mais filhas, né, fora da cidade de São Carlos. Então, a condição era que a gente cursasse uma universidade pública aqui em São Carlos. A minha família é de São Carlos.
Então, a gente deu muita sorte, né, porque tanto eu como as minhas irmãs tínhamos muitas opções, porque São Carlos, além da USP, dos cursos da USP, tem a Universidade Federal de São Carlos, e, de fato, nós 5 nos formamos, eu na USP, outras 3 irmãs na USP e uma na Federal de São Carlos. Ah, que legal. E aí eu fui contratada logo em seguida, não é? Nessa época, 85, fui contratada como docente em 86, como você mencionou. Nessa época tinha uma carência muito grande de pessoas com formação em computação, os cursos estavam iniciando, estavam começando a formar, então tinha muita... As ofertas eram em coisas muito diferentes do que hoje, né? Mas o fato é que, por exemplo, a própria universidade estava buscando pessoal e contratava-se, então, recém-formados que assumiam o compromisso de completar a sua formação ao longo da carreira acadêmica. Então, entrando para a vida acadêmica como docente, eu sabia que o que se esperava é que eu fizesse um mestrado e depois um doutorado. Eu comecei o mestrado em 86, eu comecei o mestrado no Instituto de Física, na época, Instituto de Física e Química, que hoje é o Instituto de Física de São Carlos, e é interessante, né, como assim, você tinha acabado de se formar em computação e foi fazer mestrado no Instituto de Física, no Instituto de Física e Química, mas o fato é que já existia a nossa pós-graduação, estava começando, mas tinha poucas opções em termos de áreas e de orientadores, as pessoas estavam se formando ainda, tinha poucos doutores, e algumas das áreas não eram as que me interessavam mais. E lá na física tinha um grupo forte que trabalhava com computação, particularmente com instrumentação, tinha um sistema computacional ali, tinha muitos usuários, tinha muitas coisas a serem feitas no contexto daquele sistema ali. Então, era uma oportunidade de fazer mestrado nessa área, e foi assim que eu comecei. Eu comecei e não terminei, né? Aí eu casei, na verdade, com um professor que, na época, já era professor lá na física, e ele tinha um doutorado, já tinha definido um lugar para fazer doutorado, ele já estava mais à frente na carreira do que eu, e o que nós acabamos acertando foi que eu fui fazer doutorado lá onde ele estava fazendo doutorado dele, antes de eu terminar o meu mestrado. Eu fiz 1 ano e pouco, eu basicamente cursei as disciplinas e não terminei. E aí eu fiz doutorado na Universidade de Gales, University of Wales, é o nome hoje. O nome mudou, né, naquela época era outro nome, mas é no país de Gales, no Reino Unido. Eu terminei o doutorado, então, em 90, numa área que era relacionada com computação aplicada à engenharia, era uma área bem diferente, assim, não foi uma área exatamente que eu escolhi, porque, veja, eu não escolhi o lugar, não é? Para viabilizar ali, conciliar a minha vida pessoal e a minha vida profissional, eu antecipei o doutorado, eu fui para um lugar que não foi o que eu escolhi, mas eu voltei para São Carlos e para o ICMC em 1990 com o doutorado, ainda bastante jovem, né? Porque, afinal, eu tinha pulado a etapa, eu não tinha feito mestrado. Então, essa é a... É um trajeto bonito e graduação, pós-graduação, são muitos anos de estudo e de dedicação, né? Bom, Cris, então você é ICMC na gema, né? Desde a graduação. Então, a próxima coisa que eu queria te pedir um pouco é para contar para os nossos alunos que estão nos ouvindo um pouquinho da história do ICMC. Acho que quase todo mundo que está aqui nos ouvindo já deve ter visto alguma coisa da feira e sabe que o ICMC é o nosso Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, e tem trabalhos e tem cursos e pesquisa na área de computação, matemática, matemática aplicada, estatística, ciência de dados. Conta um pouquinho para a gente em que contexto o ICMC nasceu e que importância que você vê no ICMC hoje para a sociedade, para a região. Então, o ICMC está fazendo, no ano que vem, estará completando 50 anos de fundação. E a história é bastante interessante, né? Eu não sei se todos sabem, mas o campus da USP aqui em São Carlos, o carro-chefe do campus da USP aqui em São Carlos, é a Escola de Engenharia de São Carlos, porque quando o campus da USP foi criado, o que veio para São Carlos foi a Escola de Engenharia de São Carlos, que foi fundada em 1948. E veja que para você formar, então, profissionais de engenharia, esses estudantes precisam ter aulas de matemática, de física, de química, não tinha nada aqui,
E a Universidade de São Paulo, então, teve que montar essa escola do nada, e além dos engenheiros, ela precisou contratar professores matemáticos, químicos, físicos. Então, a escola de engenharia tinha um departamento de matemática e tinha um departamento de física e química. E esses departamentos foi que deram origem depois aos que se tornaram, na época, o Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos e o Instituto de Física e Química de São Carlos. Eles foram desdobramentos desses departamentos que começaram na ESC, mas que à medida que, veja, trouxe-se pesquisadores que, além de ensinar, faziam pesquisa, essas pessoas foram se articulando, elas foram ganhando a interesses próprios, e havia essa motivação para você ter pesquisa, não só, então, na área de engenharia ou vinculada ao ensino de engenharia, mas também na área de matemática, na área de física, na área de química, porque esses professores que vieram eram muito bons, eram excelentes pesquisadores, eram pessoas que tinham formação muito sólida. E, então, eles criaram esses novos institutos que ganharam depois vida própria, né? Então, é assim que isso aconteceu, o desmembramento do ICMC da ESC, data de 1971. Certo. Assim que começou. E veja que nessa época estava se começando a falar de computação no Brasil, né? Os primeiros computadores chegaram ao Brasil na década de 60. E, naturalmente, o que se fazia em computação na época estava muito relacionado ao processamento de dados e cálculo numérico, que, por sua vez, estava bastante vinculado ao que se fazia de pesquisas em matemática. Então, tinha uma área da matemática que estava se tornando mais aplicada, mais computacional, e isso, então, foi germinando essa nova vertente da área de computação, além da área de matemática, que sempre existiu. E essa consolidação aí ao longo desses 50 anos, houve uma transformação muito grande da computação, que uma parte desse pessoal assistiu, acompanhou e contribuiu, principalmente no contexto brasileiro, né? E eu acho que hoje a computação e as ciências matemáticas, de modo geral, não é só computação, mas várias disciplinas que estão relacionadas com matemática, então a própria matemática, a estatística, a matemática aplicada. Todas estas disciplinas, elas são estratégicas hoje, no contexto que se tem da realidade atual, em que o computador virou um instrumento de trabalho para praticamente todo mundo e um instrumento de uso pessoal de cada pessoa. Todo mundo tem um computador, porque o celular é um computador. Esse celular, que é o computador que vocês usam hoje, ele tem muito mais capacidade do que os computadores nos quais eu aprendi a programar. Então, toda essa evolução, ela é marcante, ela tem um impacto forte na sociedade, e o Brasil, em particular, tem uma carência muito grande de profissionais nessas áreas. Então, precisa tanto de profissionais da área de matemática para atuar como professores, mas também como profissionais em outros setores, como bancos ou institutos de pesquisa ou de censo, etc., como tem uma carência muito grande na área de tecnologia de informação, na área de ciência de dados. Os 9 cursos de graduação do ICMC, eles formam pessoas nessas áreas, e todas essas áreas hoje, eu diria que são áreas estratégicas. Quanto mais gente bem formada nessas áreas você tem, maior a chance de que o país como um todo consiga ter uma contribuição relevante no desenvolvimento de todo esse ferramental que está disponível aí para todos. E, se não, a gente simplesmente vai assistir, né? A gente fica só olhando o que os outros fazem, a gente não consegue fazer. E muito importante, né, Cris? A gente está vendo claramente hoje a importância do conhecimento, da ciência, das universidades. E, se não fosse por isso, a situação ainda seria muito pior, além das dificuldades que a gente já tem. Veja que hoje em dia, eu acho que o estágio que nós estamos hoje na sociedade é uma sociedade do conhecimento, né? O conhecimento vale muito. Então,
você pode ter muitos produtos, e o Brasil é um país muito rico em termos de recursos naturais, mas um país, hoje em dia, ele não consegue sobreviver só, produzir riqueza suficiente para todo mundo, só na base dos recursos naturais. Você precisa produzir conhecimento, porque realmente é isso que o mundo está consumindo. E a diferença entre você ter profissionais nessas áreas e não ter é essa, de você conseguir contribuir ou não, ser um mero espectador e um consumidor do que os outros fazem, pagando caro com isso, porque conhecimento custa caro. Então, tem aquela famosa frase, não é? Se você acha que educar custa caro, tem que pensar no preço do custo de não educar. Cris, então, pegando essa onda, queria que você contasse um pouquinho para a gente de algumas pesquisas, de algumas iniciativas de cultura e extensão que são feitas no ICMC e que você pode citar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes terem uma ideia do tipo de coisa que se faz aqui. Certo, Thiago, eu sabia que você ia me perguntar isso, então eu fiz a minha lição de casa e levantei várias coisas interessantes. Então, algumas que eu já conhecia e outras que a gente descobre quando vai atrás, né? Porque CMC tem bastante gente, né? Nós temos muitos alunos, é uma informação que talvez seja interessante vocês terem. Nós temos, no total, aproximadamente 2.000 alunos. Aproximado, né? 1.200 alunos dos cursos de graduação e 800 alunos nos nossos programas de pós-graduação, aproximadamente. Então, esses alunos e os professores e os pesquisadores pós-doutorandos que fazem parte da nossa equipe, eles trabalham em muitos projetos distintos. Então, só para citar alguns, tem um trabalho que esteve na mídia recentemente, de uma aluna de mestrado, que ela une gamificação, jogos, com conceitos de psicologia, para apoiar a aprendizagem de crianças com autismo. Acho que é um trabalho muito legal, porque mostra uma aplicação da computação numa área que não tem nada a ver com a computação, né? Tem um outro projeto muito interessante, hoje em dia fala-se muito em inteligência artificial, em ciência de dados. A USP tem um programa chamado USP Municípios, que busca fazer parcerias com municípios, com prefeituras, para buscar soluções para problemas que são críticos naquele município. Então, nós temos um, que é coordenado até pelo professor Gustavo Nonato, que vai falar depois, que ele coleta dados sobre criminalidade no município e usa ciência de dados e algoritmos de inteligência artificial para analisar esses dados e tentar fazer previsões que permitam, então, antecipar as áreas onde você pode ter mais problema e caracterizar que tipo de problema para tentar fazer, então, uma abordagem preventiva. Ainda falando de parceria com prefeitura, tem um outro projeto que levanta dados e está fazendo modelagem para auxiliar a cidade a formular políticas públicas para moradores de rua. Veja que vários desses projetos mencionam essa questão dos dados, porque os dados, hoje, como todas as transações são digitais, você tem muita informação registrada, e se você, de fato, for olhar com cuidado essa informação, você consegue descobrir coisas muito interessantes que permitem, por exemplo, que governantes formulem políticas públicas, que você faça ações visando atacar questões de maneira mais direcionada, enfim, usar esses dados é muito importante. O tipo de profissional que a gente forma e o tipo de pesquisa que a gente faz está diretamente conectado com essa questão aí. Tem também o pessoal que trabalha com Big Data para apoiar a tomada de decisão na área médica, enfim, vários outros exemplos. Então, isso eu falei de projetos de pesquisa. Citei alguns. Eu acho que tem algumas ações de extensão, que são ações voltadas para a comunidade externa, que eu considero muito interessantes também. Em particular, tem um programa de extensão chamado Technovation School for Girls. Então, é uma escola de tecnologia para meninas. Esse programa que agora está interrompido no momento por conta do isolamento, mas a proposta dele
é juntar 200 garotas, alunas do ensino fundamental e médio, e elas assistem algumas aulas e têm algumas experiências, e o objetivo no final é construir um aplicativo. Veja que a motivação é justamente atrair garotas para essa área de disciplinas relacionadas com tecnologia, com matemática, com essas ciências que a gente chama de ciências exatas, né, ou hard sciences, às vezes o pessoal usa esse termo, né, ciências duras, que são fortemente baseadas em modelagem matemática e esse tipo de coisa. Então, atrair mulheres para a área é uma das nossas metas, é um dos objetivos para desse programa, além de dar oportunidade para as meninas descobrirem que elas gostam disso e que elas podem vir fazer cursos no ICMC depois, né? E no outro espectro, um outro programa de extensão que eu também considero muito legal é no contexto da USP aberta à terceira idade, tem um programa que é coordenado pela professora Graça Pimentel, que é para ajudar pessoas da terceira idade, que têm 60 anos ou mais, a se familiarizar com o uso da tecnologia e se tornar proficientes no uso da tecnologia. Então, também é um projeto bem legal. Esses dois projetos são bacanas. No dia que tinha as meninas ou tinha o pessoal da terceira idade, o Instituto fica todo movimentado, cheio de gente animada. Legal isso, Cris. Uma coisa que já foi falado em outra live, que a gente sempre reforça, é que o ICMC, não só o ICMC, a USP, tem feito muito esforço de inclusão, né? Então, trazer as mulheres é um esforço mundial na computação, na matemática, na estatística, nas exatas em geral. A inclusão de alunos que vêm de escola pública, o PPI, né, como a gente chama, pretos, pardos, indígenas. Então, a gente tenta ser um ambiente muito inclusivo, porque a gente sabe que vem muita riqueza daí, e a gente avança mais nesse sentido, né? Então, eu acho que os alunos que vierem para cá vão se surpreender com esse tipo de postura. Né? Eu acho que o ambiente é muito favorável, é muito legal. As pessoas se sentem acolhidas, é um lugar bacana para vir, porque a gente tem toda a consciência que a diversidade é muito boa para nós também, né? Para todo mundo. É uma riqueza. Cris, a gente já está indo para o final da live, mas eu queria terminar te fazendo uma pergunta, agora me colocando no ponto de vista de um aluno, né? Então, se eu for para o ICMC, se o aluno que vem para cá, o que ele encontra? Ele tem sala de aula, tem laboratório, tem biblioteca? Resume para a gente o que o aluno vai encontrar à disposição dele. Olha, ele vai encontrar uma excelente infraestrutura, são 20 mil metros quadrados de área construída em 2 áreas, porque são 2 áreas de campus que a USP tem aqui em São Carlos, que a gente chama de área 1 e área 2. Então, além das salas de aula, nós temos laboratórios de ensino, de uso geral. Alguns desses laboratórios ficam abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a pessoa pode vir para cá, mas como é que eu vou fazer um curso de computação se eu não tenho um computador? Você não precisa ter um computador, a gente tem. Tem internet sem fio em todo lugar, de alta velocidade, tem espaço de estudo, tem vários setores aí de atendimento aos alunos. Nós temos uma biblioteca que é sensacional, é considerada uma das melhores bibliotecas na área de matemática no Brasil, talvez primeira ou segunda melhor biblioteca. Na área de computação, ela também é muito forte, é um acervo que está sendo construído ao longo desses 50 anos por pessoas que valorizam muito esse acervo bibliográfico. É um lugar super agradável, tem jardins, os jardins são bonitos, cheio de passarinho, tem uns bichinhos, é um lugar bem agradável. A cidade é uma cidade também agradável, não é uma cidade pacata, eu diria, é uma cidade de tamanho médio, tem 220 mil habitantes, talvez, um pouco mais, mas não é uma metrópole, você não sofre daqueles problemas de metrópole, apesar de você já ter alguns problemas aí esses problemas relacionados com o nosso cenário urbano. Mas é uma cidade legal de morar, então eu acho que você pode esperar uma vida tranquila, agradável, muitas oportunidades, é uma cidade universitária, como eu mencionei, além da USP, tem a UFSCar, então tem muito estudante, os estudantes hoje são muito bem recebidos pela cidade,
eles têm um impacto econômico grande, não é? Eu acho que a sociedade em geral reconhece isso. Enfim, eu acho que é um lugar legal. Que bom, Cris. Eu sou Vai suspeito. guardar boas experiências, eu acredito, se ficar 4, 5 anos em São Carlos. Eu sou suspeito para falar. Eu também vim fazer graduação em São Carlos e me encantei. Acho que isso vai acontecer Somos, né, Tiago? com futuros alunos nossos aí. Cris, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente, de contar um pouquinho do ambiente, o que espera o aluno. Lembrando aí que quem quiser mais informações, pode nos encaminhar pelo chat, por e-mail. A gente tem muita informação na página do ICMC. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero ver muitos dos nossos ouvintes aqui no ano que vem. Sem dúvida, todos nós. Espero que todos que vierem para cá possam conhecer a Cris pessoalmente. Eu Vai mesmo. ser um prazer. Obrigado, Cris. Tchau, Tiago.